A gente volta a conversar com o vice-presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes, que agora em novembro lançou um novo livro durante o Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. Fala um pouco sobre a sua nova obra, doutor Edilberto. Pois é, esse livro, na verdade, é o resultado de algumas reflexões que eu tenho feito já há bastante tempo. E aí veio a pandemia, né? Todo mundo ficou em casa e resolvi aprofundar alguns temas. Eu até digo isso, até escrevi isso no livro. Primeiro ele foi feito para mim mesmo, sabe? Para eu aprofundar o entendimento dessas relações entre federalismo e democracia. E basicamente, Kelly, algumas conclusões que eu tirei foi o seguinte. Primeiro, que federalismo ele tem dois objetivos. Ele é, primeiro, uma técnica de administração pública, no sentido de que você divide competência, reparte competência entre entes diferentes. E a segunda coisa, tão importante quanto, é que ele é também uma técnica de repartição de poder, e nesse sentido, uma técnica de contenção de poder. Quero dizer o seguinte, olha, quem se elege presidente da República, por exemplo, ele não se elege presidente do poder total, é só apenas do poder central, né? Então, suas competências que se estendem pela federação inteira, mas as competências estão delimitadas, não é? Ela não é o poder total. Tem muita competência que não é do presidente da República, é do governador, outras são do prefeito. E a fonte de poder do prefeito e do governador é a mesma do presidente da República, né? Vem direto do povo e as competências vêm da Constituição Federal. Então, por isso que é técnica de contenção de poder, nesse sentido de que quem se elege presidente, olha, ele não vai ditar todas as regras. Ele tem um raio de atribuição delimitado. E algumas coisas, muitas coisas, na verdade, ficam com decisões locais, com decisões estaduais. Tanto que o federalismo é uma das garantias da democracia. Daí o título Federalismo e Democracia. Né? Ele também é uma técnica de contenção de poder, é uma das fórmulas para assegurar a democracia, para evitar que quem exerce o poder, quem assume o poder, queira se expandir muito, queira atropelar os outros. É interessante quando a gente olha na história esses regimes ditatoriais, uma das primeiras providências é intervenção nos estados, é fechar as assembleias legislativas, ou seja, diminuir a contenção, né? Além de fechar o Congresso, de intervir no Poder Judiciário, também intervém nos estados, né? Nomeia interventores, afasta governadores. No Brasil houve isso, a ditadura Vargas fez isso, a ditadura de 64 fez isso, em vários pontos. Então, por isso é que o livro reflete essas questões. E um ponto também que teve muita ênfase no livro, Kelly, é que a pandemia ela foi um grande laboratório, um grande teste de estresse para o federalismo e a democracia. Não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente viu a tensão que houve, né? Toda hora o presidente da República em tensão com o Poder Judiciário, mas também em tensão com os governadores. A gente viu uma coisa extremamente interessante, que a gente viu a força do federalismo, e exatamente nesse aspecto de tanto técnica de administração como de divisão de competência. Olha o caso da vacina. Se a gente tivesse aqui um poder único, fosse um Estado unitário, jamais o Estado de São Paulo poderia ter assumido a liderança, né, autonomia para assumir a liderança nas vacinas. Não é? O governo federal resistia. Só que depois que São Paulo assumiu a liderança, aí sim o governo federal veio. Então, é uma característica que ficou muito, muito forte, quer dizer, a autonomia das unidades federadas. E outra coisa, competição é bom. As pessoas pensam assim, competição sempre é ruim. Não, gente, às vezes competição é bom. Competição move, né? Inclusive os entes federados. Quer dizer, como o Estado de São Paulo partiu na frente, a União, meu lugar, que é de coordenação federativa, está sendo ocupado pelo Estado. Aí ela acordou e rapidamente retomou o seu papel, né? Mas se a gente tivesse um Estado unitário, isso teria acontecido? Provavelmente não, né? Se fosse um Estado unitário, tipo como a França, por exemplo, a gente estaria subordinado à vontade de um único, né, que não teria esse tipo de iniciativa. Então, o federalismo mostrou muita força no Brasil e no mundo também. Uma coisa importante que aconteceu foi o apoio que o governo federal deu. O governo federal, que eu digo, não o poder executivo federal, de uma forma geral, né? O poder central deu para os estados e para os municípios. A arrecadação caiu drasticamente, as despesas subiram muito. E agora, como é que a gente faz? Os estados e os municípios não têm banco central para emitir moeda. A capacidade de endividamento deles é muito limitada. Se não tivesse havido o governo federal, que pode emitir moeda, que pode se endividar de forma muito mais ampla, ajudando os estados e municípios, a gente ia entrar em colapso. Teria entrado em colapso no estado do Ceará, em Pernambuco, nos estados como um todo e nas prefeituras.
E aconteceu isso aqui, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Lá não é uma federação, mas é quase federação na União Europeia. E houve muito isso, uma ajuda maciça, tanto do Banco Central Europeu, quanto da própria União Europeia, para os países que estavam em mais dificuldade. Isso mostrou uma grande força do federalismo mesmo, até numa democracia que ainda é nova, né? Como exatamente, a nossa. Então esse livro reflete essas coisas todas, sabe? Ele tem tanto análise histórica, análise do federalismo no Brasil, das origens do federalismo, a questão da teoria do federalismo, teoria da democracia. Eu discuto tudo isso, mas também discuto tudo isso que aconteceu agora, nos últimos 2 anos, a pandemia, as intensas relações federativas, esse verdadeiro teste de estresse que aconteceu. Então, por isso que o livro é bem atual também. E as perspectivas, o senhor aponta, o senhor faz algumas conclusões? É interessante, porque o título do livro é Federalismo e Democracia em Tempos Difíceis. E o último capítulo, eu escrevi assim, em busca de tempos melhores, né, exatamente apontando para o que precisa acontecer para a gente melhorar a qualidade da democracia e do federalismo brasileiro. Então, um dos pontos que eu falo, eu analiso muito o Supremo Tribunal Federal, as decisões que o Supremo Tribunal Federal fez, que é o ato da federação no Brasil, né, é o Supremo Tribunal Federal, as decisões que ele tomou. Na minha visão, ele é muito centralizador. Então, um ponto que eu falo muito lá é que o Supremo precisa rever a sua jurisprudência, que é muito centralizadora, ele usa muito o princípio da simetria. A gente já começa a ouvir nos discursos dos ministros, mas pouco nas decisões. Mas na pandemia foi até uma certa exceção, que o Supremo privilegiou muito, respeitou muito as decisões dos estados, né? Até porque o Supremo estava em embate com o governo federal e privilegiou muito, né, as escolhas dos estados, né, fazer lockdown, para fazer uma série de medidas. Mas esse é um caminho importante. Mas era interferência demais? O senhor acha que foi excessivo ou não? Eu acho que era o papel dele mesmo. Ele, como guardião da Constituição, ele tinha que fazer aquilo mesmo, na minha visão, né? Então, aí, nesse caso, eu até considero que ele é um caso que ele agiu bem. O que eu critico mais é a jurisprudência anterior, que é a dominante, que centraliza muito, usa muitos princípios centralizadores, o princípio da simetria, por exemplo, e mata as possibilidades de inovação institucional. Não que o Supremo não vá dizer que coisas inconstitucionais sejam constitucionais. Claro que tem que dizer, tem que ser altivo, tem que ter muita força, como ele foi desenhado para isso. Mas, em muitos casos, se um Estado, um município não atende às preferências dos integrantes do Supremo, dos membros do Supremo, ele acaba dizendo, olha, não pode, tem que seguir a União. Mas é da essência, esquece da essência do federalismo, é um princípio assim, basilar do federalismo, a autonomia dos entes federados. O direito até de errar, de fazer escolhas erradas e aprender com os erros e depois retomar. Mas o direito de errar também faz parte, né, da Constituição brasileira, da autonomia das unidades federadas. Então, às vezes, o Supremo, como se soubesse mais do que as decisões das Assembleias Legislativas, vai intervir, não pode isso, não pode aquilo. Então, mata a capacidade de fazer experimentos institucionais, que é da essência do federalismo, a essência da autonomia. Então, aponto esse caminho, né, que é uma descentralização maior, o maior fortalecimento dos estados e municípios, inclusive do ponto de vista de competências legislativas, isso precisa mudar a Constituição, de autonomia financeira, precisa melhorar também isso. Hoje os estados têm mais ou menos 25% do que é arrecadado, fica com os estados, os municípios com 18%, 19%, a União fica quase 60%. Então acho que precisa mudar isso também, aumentar a descentralização. Enfim, essas coisas, esses debates todos, e também ressalto isso, que a competição não necessariamente é ruim, às vezes é bom, não é? As pessoas falam muito de guerra fiscal como uma coisa negativa, por exemplo, né? E às vezes pode ser ruim mesmo. Tudo é questão de dose, né? De equilíbrio, o veneno e o remédio, a diferença é a dose, né? Assim que se fala. Então, mas um pouco de competição às vezes é bom, o caso da pandemia mostrou isso, com o caso das vacinas. Então, eu acho que o livro, no final, aponta para isso, que a gente avançou, mas o Brasil ainda precisa melhorar em vários aspectos o seu federalismo. Doutor Edilberto, muito obrigada por sua presença aqui. Eu acho que a gente tem muito mais para conversar, mas eu espero recebê-lo aqui em outras oportunidades e desejamos um sucesso enorme nessa nova gestão à frente do IRB, que com certeza vai ser exitosa. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia e acompanhe outras notícias no portal do TCE Ceará e nas nossas mídias sociais. Um ano novo abençoado para todos nós.